Fala galera aí do primeiro ano, né? Grande abraço aí para todos vocês. Professor Marcos aí na área. Hoje vamos estar resolvendo o plano de estudo tutorado aí, né, de vocês do primeiro ano, né, do ensino médio aí, de matemática, né, o volume 6, semana 1. Aqueles que ainda não se inscreveram no canal, eu peço que se inscreva, né, para estar podendo ajudar esse trabalho. Também não se esqueça de ativar o sininho das notificações, né? Então, vamos lá então para a resolução das questões. Bom, pessoal, vamos estar aprendendo um pouco aí hoje, né, sobre o plano cartesiano, né? O que é isso? Então, o plano cartesiano, ele é composto de dois segmentos de retas, né? Então, aqui nós temos uma reta, tá vendo? Essa reta aqui é o X, né? Ou o eixo das abscissas, né? Está aqui, tá vendo? Olha, eixo das abscissas, né? Que é o X. E essa outra reta aqui, né, que está na vertical, é o eixo das ordenadas, né? Ou a reta Y, tá? Então, assim, o plano cartesiano ele tem uma peculiaridade, né? Essa parte aqui, ó, são os números positivos, tá vendo? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ela continua, né? Aqui parou no 5, mas continua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, continua, tá vendo? E aqui é a parte negativa, né? Então, aqui é a parte positiva do eixo Y e aqui é a parte negativa do eixo Y. Ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E aqui é a parte negativa do eixo X. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Né? Então, aqui nós temos a reta dos números inteiros, né? Que vem dos negativos e vai para os positivos. Então, aqui ele marcou esse ponto aqui, olha, 5 e 4. Lembrando que sempre o primeiro ponto que a gente marca é na reta X. E o segundo ponto na reta Y. Então, aqui ó, nós temos o ponto 5 na reta X, tá vendo? Ponto 5, ponto 4 na reta Y. Então, o encontro desses dois pontos, nós temos o par ordenado aí, 5 e 4. Então, vamos então aí para a resolução da questão de número 1. O enunciado diz o seguinte: no plano cartesiano a seguir estão representados os pontos A, B, C, D, E, F, G, H e J, K. Bom, aqui está o plano cartesiano, né? E aqui estão os pontos, né? Todos os pontos pertencentes aí, né? A cada par ordenado aí. Determine os pontos que estão localizados no primeiro quadrante. Bom, aqui nós temos o primeiro quadrante, né? Aqui nós temos o segundo quadrante, terceiro quadrante e nós temos o quarto quadrante. Bom, os pontos estão localizados no primeiro quadrante. Então, nós temos aqui os pontos que estão localizados no primeiro quadrante, bem fácil, né? O ponto E e o ponto F. Alguns matemáticos, né, eles consideram que o ponto H pertence tanto ao primeiro quanto ao quarto. Mas vamos aqui, né, atinar, né, somente a esses dois pontos aqui, né, que é o ponto E e o ponto F. O ponto está localizado no eixo das ordenadas. O que é ordenado? É o eixo Y. Esse eixo aqui, ó, qualquer ponto que tiver aqui vai estar localizado no eixo das ordenadas. Então, nós temos aqui o ponto J. O ponto J pertence ao eixo das ordenadas. O ponto com abscissa igual a zero. O que é isso com abscissa igual a zero? Nós temos o par ordenado aqui, olha, x e y. A abscissa está se referindo a x. Então, aqui ó, nós temos que pegar o ponto aqui, 0 para x e um valor para y. Então, o 0 de x e um valor de y. Então, esse ponto aqui tem que estar localizado, né, na ordenada y. Então, assim, qual que é esse ponto que está localizado na ordenada y? É o ponto J, né? Então, ponto J. Os pontos localizados no terceiro quadrante. Nós temos aqui os pontos localizados no terceiro quadrante, que é o ponto I e o ponto I e o ponto G. Questão de número 2. Jorge desenhou um círculo em um plano cartesiano e marcou sobre eles esses pontos aqui, ó, ponto M, ponto N, ponto P, né? Qual das figuras seguintes corresponde ao desenho de Jorge? Então, aqui estão as figuras, né? Jorge marcou esses pontos no plano cartesiano
e deu uma figura, né? Qual que é? A letra A, a letra B, a letra C ou a letra D? Bom, para a gente ter certeza, vamos fazer esse desenho no plano cartesiano. Então, vamos lá. O ponto M aí, ó, é o ponto menos 2 e 3, né? Então, esse aqui é o ponto M, né? Ponto menos 2 e 3, tá vendo? O ponto N, menos 4 e 1. Esse aqui é o ponto N. E o ponto P, menos 2, tá vendo? E menos 1. Então, esse aqui é o ponto P. Bom, agora vamos desenhar aí, né, a circunferência aí, né, o círculo, para a gente saber qual que é a resposta. Bom, a gente olhando agora a nossa resposta, é só você verificar qual que está, né, igual. E aqui nós não temos dúvidas, né, de que a resposta certa é a letra B. Então, assim, nas questões de plano cartesiano, para a gente estar descobrindo a resposta correta, o ideal é você fazer aqui, né, marcar os pontos, né, ou o que ele estiver pedindo, faça o plano cartesiano que você vai ter mais facilidade. Questão de número 3. No plano cartesiano abaixo estão localizados os pontos P, Q e R. As coordenadas desses pontos são... Então, eu estou querendo saber quais são essas coordenadas. Então, vamos traçar aqui, né, as coordenadas para a gente estar sabendo quais são as coordenadas do ponto P, do ponto Q e do ponto R. Bom, tracei aqui, né, a coordenada. Então, nós vimos que o ponto P é menos 3 e 5. Então, ponto P, menos 3 e 5. Agora, o ponto Q. O ponto Q aqui é menos 2 e menos 3. Então, ponto Q, menos 2, menos 3. E o ponto R aqui vai ser 3 e menos 5. Então, 3 menos 5. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, para a gente não confundir, é que primeiro a gente começa pela reta X, que é a reta abscissa, né, das abscissas, para depois você ir para a reta Y. Então, se você fizer o contrário, você vai achar a resposta aqui dos números ao contrário. E, consequentemente, a resposta vai estar errada. Então, aqui nós não temos dúvidas de que a resposta correta é a letra B, né? Ponto P, menos 3 e 5, né? Bate direitinho. Ponto Q, menos 2 e menos 3. Menos 2 e menos 3 aqui. E o ponto R, 3 e menos 5. Certinho. Então, resposta e letra B. Vamos aí para a questão, então, de número 4. As afirmativas a seguir sobre os pontos do plano cartesiano podem ser verdadeiras ou falsas. Verifique. Então, aqui nós temos, né, quais são verdadeiras as afirmações. Então, está querendo saber só as afirmações que são verdadeiras com relação a esses 3 pontos aqui. Então, para a gente estar descobrindo, né, se esse ponto aqui, essas coordenadas, né, é verdadeiro ou não, vamos para o plano cartesiano. A melhor forma é a gente estar marcando esse ponto no plano cartesiano. Lembrando sempre que a gente marca primeiro o ponto X para depois marcar o ponto Y. Então, vamos lá então. Então, 0 de X, 3 de Y. O 0 de X aqui e o 3 de Y. Então, esse ponto pertence ao eixo Y? Pertence, tá vendo? Porque está em cima do eixo Y, então ele pertence. Então, essa aqui é verdadeira. Então, aqui nós temos o ponto X e o ponto Y. Então, nós temos aqui 3 de X e 0 de Y. 0 de Y está aqui, tá vendo? E o 3 de X está aqui. Pertence ao eixo X? Com certeza, né? Pertence ao eixo X. Então, essa proposição aqui é verdadeira. Agora, nós temos o ponto, né, X e Y, 3 de X, 3 de Y. 3 de X, 3 de Y. Pertence ao eixo Y? Negativo. Pertence o quê? Ao primeiro quadrante. Então, essa afirmação aqui, ela é o quê? Falsa. Então, nós ficamos aí com resposta com as afirmativas verdadeiras 1 e 2. Só você verificar aqui qual que é a letra que tem 1 e 2. Ficamos assim com a resposta com a letra A. Vamos para a resolução da questão de número 5. O ponto Q tem coordenadas, né, Q, M menos N, vírgula menos 2N, com M maior que 0 e N menor que 0. Em qual quadrante está o ponto Q? Bom, aqui ó, nós sabemos que ele falou, né? Tá escrito aqui, olha, que M é maior que 0, então eu sei que o M tem que ser um número maior que 0. E o N menor que 0, eu sei que o N tem que ser um número menor que 0. Então, o que eu fiz? Eu atribuí valores aqui para o M e para o N. Pode ser qualquer valor? Pode, desde que obedeça, né, aqui o que está falando, que o M tem que ser maior que 0
e o n tem que ser menor que 0. Então, m é igual a 3. É maior que 0? É. Então, posso usar o 3? Pode. Poderia usar o 4, 5, 6? Poderia também. O n menor que 1, menor que 0, né? Então, aqui nós temos o n igual a menos 1. Menos 1 é menor que 0? Com certeza. Então, posso usar o menos 1? Posso. Nós temos o ponto Q aqui, né? Que é m menos n, né? Então, vamos m menos n. Aqui eu sei que o m vale 3, né? Então, eu troquei o m por 3, né? Esse menos aqui, né? Daqui mesmo, né? Do enunciado. E o n vale menos 1. Coloquei em parênteses, porque todo número que é negativo, né? O ideal é a gente colocar em parênteses. E aqui nós temos, olha, menos com menos, que vai dar o quê? Mais. 3 mais 1, 4. Agora nós vamos fazer o menos 2n. Menos 2, que multiplica, né? Não tem nada, mas a gente sabe que está multiplicando a variável n aqui. E o n vale menos 1. Menos com menos, mais. 2 vezes 1, 2. Então, o nosso par ordenado aí é 4 e 2. Esse par ordenado, 4 e 2, pertence a qual quadrante? Vamos colocar esse par ordenado aqui, né, no plano cartesiano, para a gente ter certeza de qual quadrante que ele pertence. Bom, aqui nós temos o ponto 4, né, que é do eixo x, e o ponto 2, que é do eixo y, né? Então, aqui, com certeza, nós sabemos que esse ponto pertence ao primeiro quadrante. Vamos para a questão aí de número 6. No plano cartesiano está desenhado o retângulo ABCD, com os lados BC igual a 2 e DC igual a 3, contidos nos eixos coordenados, né, que são os eixos aqui. O par ordenado que representa o ponto A. Então, nós temos o ponto A aqui, né? Qual que é esse par ordenado? Né? Então, vamos descobrir aqui. Bom, aqui eu fiz um prolongamento aqui para a gente poder entender melhor, porque esse lado de cá é o lado positivo, né? E esse lado de cá, o x, ele é negativo, então para a gente não confundir. Então, aqui vale 3, né? E aqui vale quanto? Menos 3, né? E aqui, olha, aqui continua valendo quanto? 2. Então, esse ponto aqui, ó, bem fácil da gente estar sabendo qual que é esse ponto. Que ele falou que o lado BC aqui, olha, BC vale 2 e que o lado DC vale quanto? 3. Só que para cá, que é positivo, para cá é negativo. Então, o par ordenado aqui, né, do ponto A, né, vai ser o ponto menos 3 e 2. Então, nós ficamos aí com resposta com a letra B. Bom, vamos para a questão de número 7, né? Nossa última questão aí, né, do PET, do pessoal e do primeiro ano. Vamos lá. Represente no plano cartesiano abaixo os pontos 4 e 2, né? O ponto Q, 1 e menos 2, o ponto R, menos 3 e menos 2, o ponto S, menos 2 e 1, o ponto T, menos 4 e 0. Bom, então vamos representar esses pontos aí no plano cartesiano, para a gente saber qual ponto dentre esses pertence ao segundo quadrante. Então, vamos lá. Bom, o ponto P aqui, olha, 4 de x e 2 de y. Então, aqui nós temos o ponto P. Lembrando que aqui nós temos o primeiro quadrante, né? Segundo quadrante. Terceiro quadrante. E aqui nós temos o quê? Quarto quadrante. Vamos marcar agora o ponto 1 e menos 2. Então, vamos lá. 1 de x menos 2 de y, né? Porque sempre o primeiro ponto é o x e o segundo ponto é referente à reta y. Então, nós temos aqui, olha, 1 de x menos 2 de y. Então, que esse aqui é o ponto Q, né? Vamos lá. Ponto R, menos 3 e menos 2. Então, aqui nós temos aqui, olha, menos 3 e menos 2. Esse aqui é o ponto R. Ponto S, menos 2 e 1. Então, nós temos aqui, olha, menos 2 e 1. Então, esse aqui é o ponto S, né? E o ponto T, menos 4 e 0. Menos 4 de quem? De x, 0 de y. Então, aqui é o ponto T, está aqui, olha, menos 4 e 0. Então, dentre esses pontos, qual que pertence ao segundo quadrante? Né? Então, é o ponto S. Então, ficamos com a resposta aí com a letra D. Bom, assim, né,
finalizamos aí, né, a correção do PET aí do pessoal do primeiro ano de matemática aí, né, do volume 6, semana 1, né? Eu peço a vocês que possam compartilhar esse vídeo, né, para estar ajudando outras pessoas também. Peço a você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, né, para estar ajudando nesse trabalho. Também não se esqueça, né, de ativar o sininho das notificações. Então, um grande abraço a todos e até a próxima aí.